Salve, salve família, vamos lá, começando mais um vídeo aqui pro canal. Sem muita enrolação, o tema do vídeo de hoje, família, tá escrito aí. Esse operacional foi o que iniciou a minha trajetória na consistência, beleza? Então, é um operacional que eu aperfeiçoei muito ao longo desses 4 a 5 anos aí no mercado de opções binárias. E hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos operacionais que eu mais gosto de operar, beleza? Tirando outras coisas que eu tenho feito hoje em dia, mas dentro do Price Action, esse é um dos operacionais que eu mais curto, tá? Beleza? Vamos falar sobre retração hoje. Não sei por que motivo o SEC da Cotex hoje tá fora do ar, então tô aqui na IQ para poder mostrar para vocês, lembrando que eu opero basicamente na Cotex lá porque eu sou bloqueado na IQ. A quantia aqui está limitada, ó, só posso dar entrada em $100, que não dá nem graça. Então, eu não curto operar conta limitada. Então, basicamente, vou mostrar para vocês aqui hoje. É muito importante, tá? Leva a sério, isso é uma aula. Então, papel e caneta na mão, anota todas as dicas aí que eu tenho certeza que vai ser útil demais para você. Beleza? Dica número 1, vamos falar sobre 5 pontos para retração. Beleza? Primeiro ponto que eu preciso ter: vela grande. Então, número 1, anota aí, vela grande. Número 2, eu vou falar todos para vocês já anotarem. E no final a gente vem gráfico, olhando e testando, beleza? Vamos lá. Número 1, vela grande. Número 2, observar o cenário, beleza? Você tem que observar o cenário, beleza? Número 3, movimento de vela. É muito importante o movimento de vela. Beleza? Número 4, zona de retração. E número 5, se isso aconteceu dentro dos primeiros 30 segundos. Então você bota aí primeiros 30 segundos no número 5, beleza? Então vamos repetir. Número 1, vela grande. Número 2, observar o cenário. Número 3, o movimento da vela. Número 4, zonas de retração. Número 5, se isso aconteceu dentro dos primeiros 30 segundos. Beleza, família? Então vamos lá, ó, sem demora. Primeiros 30 segundos por quê? Porque se eu estou falando de retração, a minha entrada tem que ser para a mesma vela. Então não faz sentido eu dar uma entrada depois dos primeiros 30 segundos e ela vai me jogar para a vela seguinte. Então eu não estou mais falando de retração. Beleza? Então, ó, ponto principal aí, dentro dos primeiros 30 segundos. Beleza? Vamos lá para o número 1 agora. Vela grande. Por que vela grande? Porque você concorda comigo, se você tiver uma vela pequena, por exemplo, essa velinha aqui, ó, uma vela pequena, você tem como ter retração nela aqui? Não. Já aqui em cima, no ponto que ela retraiu, quando ela chegou aqui em cima, ela estava verde e com um tamanho considerável. Então você poderia estar começando a pensar em uma retração. Beleza? Então a questão da vela, o que eu recomendo? Vocês observarem o cenário. Beleza? Então, ó, observando o cenário aqui, ó, um tamanho de vela que seria bom para poder tá pegando uma retração seria do tamanho dessa vermelha, tamanho dessa verde, tamanho dessa verde aqui. Beleza? Então são esses tamanhos de vela que eu procuro. Por quê? Porque você não tem muito candle maior do que esses. Então se ele chegar, um candle verde, chegar do tamanho desse verde aqui, ó, nos primeiros 30 segundos, a tendência dele retrair é muito grande. Óbvio, se você tiver todos os outros pontos. Beleza? Então, tamanho de candle é muito importante. Beleza? Número 2, observar o cenário. O que seria observar o cenário? Eu, por muito tempo, quando eu comecei a operar retração de vela, eu tinha uma regra. Eu só operava retração a favor da tendência. Beleza? Então o que seria isso? É basicamente eu pegar aqui, ó. Ó, vamos botar que eu tracei uma linha de tendência aqui. Ó, tendência de baixa, beleza? Então, as minhas operações vão ser sempre a favor da tendência. Então se eu tivesse, ó, no corpo aqui para ficar mais bonito, que vai encaixar melhor. Ó, beleza, eu tenho 1, 2, 3 toques. A partir daqui, quando ela tocasse, vamos botar que ela tocou na minha linha aqui, ó, e que tendência dentro dos primeiros 30 segundos. Eu teria uma retraçãozinha aqui. Beleza? Por quê? Porque está a favor da minha linha de tendência. Então, nesse caminho aqui, eu só teria
estratégias de put, beleza? Por quê? Porque seria a favor da minha tendência. Então, ó, vou dar alguns exemplos aqui de retração que poderia ter acontecido, ó. Se você tivesse esse fundinho aqui marcado, você poderia ter pego uma retração, ó, nesse candle grandão aqui, ó, baseado numa zona anterior. Se você tivesse mais paciência, ó, você vê que ele vai bater aonde tem pavios, ó, região com bastante pavio, beleza? Então é onde ele vai buscar, e é isso que você tem que esperar e ter paciência, beleza? Aqui na frente aqui, ó, a gente tem, vamos lá, regiãozinha de pavio bem interessante aqui. Então o que que a gente poderia imaginar? Que nessa região aqui, ó, poderia acontecer uma retração. Lembrando que a gente está acreditando num gráfico em tendência de baixa, ela fez uma correção na nossa zona. Então você pegar uma retração dos candles aqui, se ele estiver dentro de todas as regras, seria bem interessante. Beleza? Acredito eu que deu para ficar bem claro aí, deu para entender a questão do cenário. Eu, Jorge, gosto de pegar sempre a favor da tendência, me favorece a minha entrada, beleza? Ó, aqui na frente aqui, ó, poderia ser um outro exemplo claro, ó, esse candle vermelho, no momento que ele tocou lá em cima verde, poderia ser uma entrada sem problema nenhum, beleza, família? Então, entradas a favor da tendência sempre. Essas entradas elas se tornam muito mais assertivas se você tiver outras análises juntas. Ah, Jorge, o que você está falando? Que outras análises são essas? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Um exemplo, esse fundo aqui, beleza? Você concorda comigo, ó? E nesse candle aqui, eu poderia estar acreditando num fluxo de baixa que ele vai buscar lá embaixo. Primeiro ponto. Então, você poderia estar querendo antecipar esse rompimento aqui. Só que em vez de você pegar de abertura, você esperou uma retração. Ela buscou próximo do pavio do anterior aqui, ó, uma região que tem aqui atrás no gráfico. Você pegou na retração, muito mais linda a entrada, muito mais assertiva. Beleza? Então, ó. Número 1, vela grande. Deu para passar. Número 2, observar o cenário. Deu para passar. Número 3, família. Muito importante. Movimento de vela. Quando eu falo de movimento de vela para retração, eu falo de movimento rápido, movimento explosivo, beleza? Então, não é um exemplo, ó. Essa movimentação aqui não é um movimento para retração. Olha como é que o candle tá lento. Beleza? Se eu vou querer uma retração aqui, ó, o que que eu observaria? Linha horizontal, ó. Tracei esse fundo aqui atrás, deu na abertura do candle anterior. Então, ó, do jeito que ela tá chegando aqui, o movimento não me favorece a retração. Ponto. Beleza? Agora, ó, eu tenho minha linha de tendência lá. Concorda comigo que se essa vela pular aqui, eu posso ter um movimento explosivo, mas eu não tenho mais um candle grande, eu já tenho um candle pequeno. Então essa zona aqui já não é mais útil para mim, ó. Ela deu uma pulada ali, mas o candle tá pequeno, então não me favorece a retração. O que que eu faço? Eu atualizo a minha linha, ó. Agora a melhor zona para mim de retração, ela tá lá em cima. Esse candle tem que pular lá em cima. Pô, mas é difícil um candle desse tamanho, é difícil. As minhas entradas, elas são filtradas para eu ter a melhor assertividade possível, beleza? Então, esse é o modelo de retração que eu gosto de operar. Beleza, família? Então, basicamente, vela grande foi, observar o cenário foi, movimento explosivo, beleza? Se vocês deixarem bastante comentário aí, eu posso trazer um vídeo falando apenas da movimentação de vela. Falo das duas movimentações, trago alguns exemplos para vocês. Mas acredito que a movimentação aí deu para poder pegar, beleza? E a quarta, você observando o cenário, você vai observar as zonas de retração. Ô Jorge, o que é zona de retração? Zona de retração, família, isso aqui, ó. Vem comigo. Se você observa uma zona que você só tem pavio de candle, está indicando o quê? Que o gráfico bate ali e retrai, bate ali e retrai. Então, você tem o quê? Uma zona de retração. Beleza? E você consegue observar isso no gráfico. Beleza? Então, sem mistério, zonas de retração, muitas das vezes ela vai entrar como confluência com linha de tendência. Essa zona você vai ter, por exemplo, topos e fundos, que você vai ser, além de uma zona de retração, você vai entender também que você já marcaria como suporte ou resistência, beleza? Você vai observar que aqui, ó, olha que zoninha interessante, ó. Ó, testou, voltou, rompeu, testou, voltou, testou.
Beleza? Então, você vê que a zona é uma zona forte. Se você pegar os melhores pontos para poder pegar a retração, vai ser muito assertivo. Beleza? Então, juntando todas esses 5 pontos aí da retração, você vai ter um operacional de retração muito bem assertivo. Beleza? Você pode operar apenas retração? Show de bola, pode operar apenas retração. Você pode adicionar esse operacional de retração em outros operacionais que você tem? Pode adicionar sem problema nenhum. Então, tipo, eu por muito tempo, eu não pegava entrada de abertura, eu só pegava na retração, beleza? Hoje, em alguns pontos, eu posso até pensar em pegar, beleza? Mas tudo isso é o que você se sente confortável em fazer, beleza? Você vai ver que vai ter momentos do gráfico que o gráfico vai estar te entregando muita retração. Ó, vou dar um exemplo nesse gráfico aqui, ó. Olha essa sequência de vela verdes aqui com pavio para baixo, ó. Isso aqui é dinheiro no chão, família. É dinheiro no chão. O gráfico pedindo para poder perder grana, ó. Rompeu a zona, voltou para buscar, quase voltou para buscar aqui, ó. Família, é dinheiro no chão. Beleza? Então, muita atenção com isso. Eu não preciso nem falar que se você abrir um gráfico, vamos caçar um gráfico aqui. Você abriu o gráfico, olhou, pum. Eu tenho velas muito grandes no gráfico, sem retração, o gráfico não vai estar de acordo para operar retração. Beleza? Então você tem que saber o momento certo de você operar. Mas qual que é o momento certo? Se você olha um gráfico desse daqui, você vê essa quantidade de pavio para cima e para baixo aqui. Pô, família, o gráfico tá bacana. Ele tá 100% bom? Até que não, porque você tem uns candles muito expressivos no meio dele que não respeitou retração. Beleza? Mas na grande maioria você tem muito, a gente chama de gráfico escama de peixe, né? Porque ela tem muito pavio para cima e para baixo. Isso favorece muita retração. Beleza? Então procure sempre gráficos com muito pavio quando você for operar retração. Isso vai aumentar em muito a sua assertividade. Lembrando que a paciência é uma virtude do trader. Você não tem paciência para esperar os melhores momentos, os melhores gráficos para operar. Você não tá comprometido com o seu próprio resultado. Beleza, família? Então, ó, bem rápido a aulinha, bem completa para vocês terem a noção do que é o melhor operacional que me fez ser consistente, o operacional de retração. Se você curtiu essa aula, no comentário fixado e na descrição, nós vamos deixar um link do segredo do Price Action. Aulas como essa daqui que a gente está postando, só que todo o nosso conteúdo de Price Action organizada, são 9 ou 10 módulos de aula lá, e vai ser atualizado constantemente. Então a gente vai estar sempre postando práticas lá, postando entradas, beleza? Então tá com uma promoção zona de lançamento para esse ano aí, tem alguns cupons ainda com 60% de desconto, tá saindo a R$197, beleza? Então, ó, precinho muito barato. Clica no link da descrição aí, já acessa lá, já entra, porque ó, tá insano, família, tá insano, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.